Afinal de contas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou a votação do PL das fake news, como a gente viu essa semana. Mas Luiz Inácio Lula da Silva foi lá e fez o quê? Autorizou a liberação de emendas parlamentares. Antes da sessão sobre o projeto de lei, Lira e Lula se reuniram para discutir as articulações no Congresso Nacional e o presidente da República foi alertado sobre as emendas prometidas na aprovação da PEC da transição, lá no ano passado. Ao todo, as emendas são 6 bilhões e meio de reais para a Câmara e 3 bilhões e meio para o Senado Federal. Então estamos falando aí de uma articulação de quase 10 bilhões de reais somente para parlamentares aí, é a entrega do governo. Isso aí, tem muita gente, mano, comemorando o adiamento do PL das fake news, mas eu acho que essa história ainda não acabou, principalmente com essa movimentação financeira. Certamente a história ainda não acabou. O fato é que houve, digamos assim, uma disputa de bola e na bola dividida o governo perdeu a primeira disputa no sentido de que não conseguiu ter os votos suficientes para aprovar o PL. Diante disso, o Arthur Lira decidiu adiar, mas por que o Lira decidiu adiar e não fez a votação sem que o governo tivesse os votos? Justamente porque ele queria ter isso como um poder de barganha para dizer para o governo, olha, para ter os votos, vocês precisam me ajudar a lhe ajudar. Que é aquela velha história de como funciona a nossa política, infelizmente, há muitos anos. Isso não é uma exclusividade desse governo. A relação do executivo com o legislativo no Brasil, há muito tempo, isso diante do governo Bolsonaro, enfim, há muitos anos, a gente tem uma disfuncionalidade nessa relação. Essas emendas parlamentares, primeiro, é importante dizer, elas não vão para o bolso do parlamentar diretamente, tá? Elas são encaminhadas para obras ou para coisas que o parlamentar indica. Não, mas eu estou só explicando, Antônio, isso não quer dizer que é justificável. Esses gastos são horríveis, são muito ineficientes, porque eles não têm um critério técnico, eles não vão para a área que mais precisa, eles não vão... Então, é uma forma de usar o dinheiro público para favorecer o interesse político do parlamentar. E isso é muito ruim. Isso é uma das coisas que faz com que um congressista, uma vez eleito, utilizando as emendas parlamentares, ele tenha uma distorção, uma desproporção de poder em relação a candidatos de renovação que é muito grande. Por quê? Porque ele vai chegar na comunidade e dizer, tá vendo essa quadra esportiva que foi reformada aqui? Isso foi minha emenda. Tá vendo essa coisa aqui, essa obra que muitas vezes é só para tirar uma foto, que não traz, muitas vezes não trazem mudanças efetivas para a vida das pessoas que mais precisam, mas que fazem a campanha eleitoral desses deputados. Então isso é um escândalo. Sem contar que uma das formas mais comuns de corrupção no Brasil é o desvio de emendas parlamentares. Já tiveram vários casos na nossa história, inclusive o vereador de São Paulo, que o Fernando Holly, denunciou um esquema parecido na Câmara Municipal. Então, isso é um hábito comum dentro da política brasileira e extremamente nocivo. Agora, você perde uma votação e daí o que você faz? Você compra os parlamentares? Que tipo de democracia é essa, onde um poder compra o outro poder liberando recursos? Isso não é democracia? Isso não é discussão séria? Isso não é debater o tema e ganhar pelo convencimento, não. É ganhar na força do dinheiro. Então, cabe ao eleitor e a todo mundo que está acompanhando essa situação fiscalizar os deputados, porque quem mudar de voto é porque está recebendo, está se vendendo literalmente. Não precisa inventar nada para dizer que está se vendendo. Estão liberando emenda, está mudando de opinião, é porque está se vendendo. E uma pauta que é para calar a boca da população. Assim. Sempre funcionou assim. Uma coisa importante. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h41 para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo aqui a destinação de 10 bilhões de reais promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional, logo depois aí dessa derrota do adiamento do PL das fake news. Antônia, é a sua vez, meu amor. Por favor. Eu vou descobrir quem foram os deputados beneficiados com essa emenda desse dia, desses 10 bilhões. E eu vou ficar de olho. Eu já tenho 2 pessoas em Brasília que eu pago por mês para ficar de olho em tudo. Vou ficar de olho no quem são esses deputados e o que eles vão fazer com esse dinheiro.
É isso que a gente tem que ver. Que esse país é um derrame de dinheiro na política, que esse país, esses deputados levam dinheiro com desvio de emenda e aí faz a pracinha ali. E detalhe, pega não sei quantos bilhões, faz uma pracinha, né, superfatura, e ele ganha voto, que foi o que alguém de vocês aí já falou. Esse cara que fez a pracinha ali, ele vai ser reeleito, mas o outro que está brigando pela saúde, que está brigando pela educação infantil, o povo não quer saber. O povo não quer saber, e isso é desesperador, E aí o justo paga pelo pecador. Quem foram os deputados beneficiados e o que eles vão fazer com esse dinheiro? É isso que a gente precisa ficar de olho, ponto. E tem outra coisa, você perverte a democracia liberando emenda para comprar parlamentar, para aprovar um projeto que enfraquece a democracia. Um projeto de censura, um projeto que limita a fala das pessoas. E sem liberdade de expressão, já disse aqui, repito, você não tem participação política. Sem participação política, agora, você não tem democracia. Vocês acham que o PL das fake news vai voltar à tona? Eu acho que vai voltar. Vocês não viram o que o Felipe Neto falou? Felipe Neto, amigo... O que ele falou agora? Vocês não viram o que o Felipe Neto falou? Chantageando, né, as ele plataformas. Fez um tweet não, ele dizendo... fez uma espécie de ameaça, aquele tweet, que ele falou, olha só, o PL vai voltar meados do ano, no máximo meados do ano, e tem mais. Vocês estão pensando que vai ser igual estava agora? Vocês vão chorar pedindo a volta da PL 36, não sei das que ele fala que é o Supremo que vai decidir. Exatamente. Falou, o Supremo vai canetar. O que ele disse é que tem um vácuo regulatório nas redes sociais e que se o Congresso não fizer uma regulação, ou seja, se omitir, deixaria esse vácuo e o Supremo iria ocupar esse vácuo legislando e saindo da sua atribuição, o que é um problema, né? A gente precisa que cada poder cumpra a sua responsabilidade mas é a galera constitucional. do bem, é a galera da democracia, gente. É a galera da democracia defendendo que um poder que não foi eleito, não tem voto para estar lá, legisle. Se quer legislar, tem que ter mandato. O que eu achei mais engraçado é que todo mundo falando... Deixa eu ler o tweet, Paulo. Fala, Antônia. É que o Mano romantiza tudo. Né? Romantiza. É o Zé Gotinha. É o Zé Gotinha. O que de fato ele falou foi o seguinte: a votação do PL 2630 foi adiada. Anotem, 2 pontos. Se for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Meu Deus. Na falta da regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior para todos. Não, e isso é uma loucura, porque o Marco Civil da internet é uma legislação que existe, que foi aprovada, é uma ameaça. E é uma absurda, é uma ameaça absurda. A gente não sabe se o Felipe Neto está falando aí como porta-voz de alguém, porque afinal de contas ele não tem nenhum poder de falar pelo postura nojenta do Felipe Neto, que cresceu com redes sociais, cresceu com a liberdade de expressão e agora quer calar a boca das outras pessoas para sufocar a concorrência, para ele continuar lá em cima, entendeu? Essa é a verdade. Agora o projeto... No passado não tão distante, ele falava coisas absurdas do Lula e da Dilma, absurdas. Se hoje eu abrir a boca para falar de alguém, de uma pessoa anônima, eu sou presa. Qual é o preço do Felipe Neto? O Felipe Neto é remunerado pela empresa que ele acha que é absolutamente malvada, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele ganha um bom dinheiro nessa empresa. A PL da fake news, talvez pudesse ter entrado em vigor, sabe por quê? Porque ontem a gente já viu uma fake news, né? Ontem, quando aqui no programa, a repórter entrou e aí a imprensa amiga começou a publicar que ela estava chorando, a Catiúcia. Gente, aquilo lá é fake news. Aquilo lá é fake news, porque a menina só estava na legitimidade e exercendo a profissão de repórter. Ela não estava chorando. Aquilo foi fake news. Não, e ela, de um dos sites, talvez, que tenha grande relevância aí dentro da imprensa. Ela, inclusive, publicou nas redes sociais dela. Aliás, um beijo para a Catiúcia, que sempre participa aqui do Morning Show, é super solista, repórter, de altíssimo nível aqui desta casa. Ela estava com alguns problemas, passou por alguns procedimentos aí médicos e ela
toma alguns remédios, enfim, naquele determinado momento ali, ela não tinha tomado naquele dia, ela até explicou nas redes sociais, então mandar o nosso carinho, o nosso abraço para a Catiúcia. Mas aquilo lá não foi uma fake news? E dizer que quando fazem ataques a jornalista no exercício da sua função, eu acho que é dever moral de todo jornalista prestar solidariedade, não embarcar numa coisa dessa. Então, nossa solidariedade aqui a Catiúcia. Mas eles são é tão covardes, depende, né? Eles são tão covardia, covardes que não assinam a matéria, veio pela redação, pela covardia, sabe? Eu acho que isso realmente é maldade quando querem fazer e exercer esse tipo ponto e é o acharem seguinte, que é legítima a profissão. Não é. Porque isso sim foi fake news. Porque se tivesse entrado a PL da fake news, se tivesse já sendo vigorada, vamos dizer assim, mas não ia valer seria? coisa, e é um desrespeito a um colega de profissão. Como seria? Eles seriam multados? Depende da punição que o governo iria colocar. Então, quer dizer, tem que relevar. Deixa eu trazer uma informação